Boa tarde, irmãos. Boa tarde a todos. Pituxa. Estamos aqui a estudarmos as equações exponenciais. Vamos entendê-las e explicar. Vamos a isso. Matemática é a base da vida, da percepção, da lógica, de triunfo. Então vamos trabalhar com as equações exponenciais para entender e programar no nossa mente. Aqui a equação exponencial é do tipo 4 elevado a x menos 3 vezes 2 elevado a x mais 2 igual a 0. Lembrar que para a gente poder trabalhar com essas equações exponenciais, a gente precisa recorrer a produto, como aqui notas, a certas técnicas, né? Como a elevado a 2 elevado a 3. Isso é a mesma coisa que a elevado a 2 vezes 3. Não se esqueça que o a pertence aos números naturais, né? Pertence aos números naturais. Então nós temos que entender isso. E também com termos um pouquinho de noção de lógica básica, né? Então nesse caso vamos a isso. E vamos decompor também o quadro. Decompor o quadro é o mesmo que dizer 2 elevado a 2 elevado a x, né? Com essa regra, 2 elevado a 2 elevado a 3, a gente podemos converter em 2 a elevado a 2 vezes 3, né? Então, continuando aqui, vamos ser menos 3 vezes 2 elevado a x mais 2 igual a 100. Uma questão muito lógica que a gente deveria ter feito e que estamos a fazer é qual é o objetivo de a gente fazer esse passo. Esse passo a gente está a fazer para poder reduzir essa equação, porque nós não podemos somar com o valor x elevado a 2. Não há como fazer 3 vezes 2 elevado a x e ter a resolução da nossa equação. Então, precisamos de métodos para tal, recorremos a esses exponenciais, né? Então, neste caso, criamos uma condição dessa lógica que seja ou se, então, tanto faz como a gente chama. 2 elevado a x vai ser igual a y. Eu escolhi y porque é da minha autoria. Podemos escolher qualquer outra incógnita. Então, nesse caso, como 2 elevado a x vezes 2, segundo a nossa regra aqui, né, a mesma coisa aqui, vamos ter menos 3 vezes 2 elevado a x mais 2 igual a 0. Então, aí, o que nós vamos ter? Vamos ter que usar a parte idêntica aqui e criamos essa condição para podermos reduzir. Então, nesse caso, onde é 2 elevado a x, vou pôr y. Então, vamos ter y elevado a 2 menos 3 de y mais 2 igual a 0. Então, aqui, caros amigos, caros estudantes, caros colegas, nós temos uma equação quadrática. A equação quadrática, para a gente poder resolver, vamos extrair o valor de A, que é 1, o valor de B, que é igual a menos 3, e o valor de C, que é igual a 2. Então, nesse caso, recorremos ao binômio, que nesse caso vai ser B ao quadrado menos 4AC. Então, vamos calcular menos 3, que é o valor de B ao quadrado, menos 4 vezes o 1, que é o valor de A, vezes o 2, que é o valor de C. Nesse caso, vamos ter 9 menos 8, que vai ser igual a 1. Então, esse é o valor de delta, né, igual a 1. E porque nós também sabemos que quando a gente tem o valor delta igual a 1, que significa que delta é maior que 0, logo não nada de esquecer, logo vamos ter x1 diferente de x2, que pertence a números reais. Então, nesse caso, vamos recorrer ao y de 1 e 2, porque sabemos que as raízes são duas, né? Mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o valor de A. E neste caso, vamos ter menos o valor de B, que é menos 3, mais ou menos raiz de delta, que é 1, dividido isso por 2 vezes o 1, que é o valor de A aqui. Nada de esquecer.
Então, neste caso, vamos ter y1 igual ao que? A 3, né? Vezes menos vai dar 3, mais 1, raiz de 1 é 1 sobre 2 vezes 2, que é 2, igual a 4 sobre 2, que é igual a 2. y2 id, vamos ter 3, porque 1 menos vezes menos é 3, menos esse de baixo, que é o valor de x2, sobre raiz de 1, que é 1 sobre 2, vamos ter 2 sobre 2. Tendo x1, y1, que é igual a 2, e y2, que é igual a 2 a 1, desculpe, a 1, queridos, a 1. A gente precisa recorrer à nossa condição aqui, não era de esquecermos a nossa condição aqui. 2 elevado a x é igual a y. Vamos buscar ela aqui. 2 elevado a x é y. Então, nesse caso, para o x1, nós vamos pegar o valor de y, colocar onde é 2. Então, vai ser x elevado a 2 elevado a x igual a 2. Então, nesse caso, não vamos esquecer aqui, temos 1. Então, x vai ser igual a 1. Esse x é desta equação aqui, né? E aqui vamos fazer a mesma condição. 2 elevado a x igual a y. Então, 2 elevado a x vai ser igual a 1. Qual é a regra que nós vamos ter aqui? Vamos ter 1 elevado a 0 vai ser igual a qualquer, nesse caso 2, né? 2, 1, 2 elevado a 0. 1 é igual a 2 elevado a 0. Não vamos esquecer isso. Todo valor que é elevado a 0 é igual a 1. Então, nesse caso, vamos ter 2 elevado a x igual a 2 elevado a 0, que x é igual a 0. Então, desta função, não vamos esquecer que f de x aqui é igual a 4 elevado a x menos 3, 2 de x mais 2, né? Vezes aqui. Então, essa equação aqui, 4 elevado a x menos 3 vezes 2 elevado a x mais 2. Isso significa o quê? Se nós pegarmos o valor de x e substituirmos aqui, devemos encontrar 0, segundo o nosso cálculo. Não vamos esquecer que para a gente calcular isso é necessário igualar a 0. Então, se nós colocarmos o 1 aqui, vai ser 0, porque o 1 é a raiz dessa equação. Se nós colocarmos o 0 aqui também, idem, vai ser igual a 0, porque o 0 é a raiz dessa equação. Podemos fazer esses testes em casa, né? Vai nos facilitar, vamos treinar nós também. Assim foi o cálculo das equações exponenciais do tipo 4 elevado a x menos 3 vezes 2 elevado a x. Tendo sabido que a gente já estudou equações de biquadráticas, então nós podemos considerar essa um dos tipos de equações biquadráticas, porque nós devemos, seja isso, amigos, vamos estudar. Quando a gente for a estudar a matemática, sempre a gente vai conseguir a cabeça ser aberta, ser expandida e entendermos o que é um universo complexo. Deus abençoe, goste para poder receber mais atualizações, mais explicações e técnicas. Não esqueçamos, as equações exponenciais são imprescindíveis o conhecimento de táticas ou de técnicas exponenciais, que nesse caso apresentamos duas. Neste caso, apresentamos duas, que é 1 igual a 2 elevado a 0 e a elevado a 2 elevado a 3 igual a 2 vezes elevado a 3. Então, a elevado a 2 vezes 3, né? Então, são duas regras aqui. Uma e duas, né? Então, essa aqui é a segunda regra, essa aqui é a primeira. Não vamos esquecer isso e bons estudos, amigos queridos, bons estudos.